Olá chicos, que tal? Estamos aqui para mais uma aula de língua espanhola para vocês da primeira série do ensino médio. Venham comigo. Observem aqui os objetivos da aula. Ó. Primeiro, compreender a partir do gênero folhetos o emprego dos verbos irregulares no presente do indicativo e suas funções dentro do texto, além de apropriar-se do conhecimento linguístico necessário para a compreensão e produção do gênero textual estudado e também compreender o vocabulário que auxilia o entendimento a partir do contexto. Vamos fazer uma reflexão aqui. Ó. Que te sugiere esta imagem? Observando a imagem aqui, né? As representações que estão nela, ó, bicicleta, bola, né? Garrafa de água, uma raquete de tênis ali, alimentos também, né? Tá? Legumes, verduras, temos ali a representação de um despertador, um relógio, enfim, né? Juntando todos os elementos aqui, né, em comum, a gente fala sobre a prática de hábitos saludáveis, ou seja, a prática, né, aí hábitos saudáveis no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, tá? Por que adotar hábitos saudáveis é importante? Por que adotar hábitos saudáveis é importante para a nossa vida? Que te parece? Vamos fazer uma reflexão aí, ó. Adotar hábitos saudáveis é importante não solo, ou seja, não somente para estar sano, estar saudável, né? E sanas en el presente, sino para retrasar a aparição de enfermidades e os dolores durante a vejez. Ou seja, com a prática, né, de hábitos saudáveis aí, a gente evita, né, alguns problemas de saúde. Tá? Há algumas enfermidades e também dores quando nós já estivermos aí com uma idade mais avançada. Beleza? Então fica a dica. Hábitos diários que melhoram tua vida. Ó, hábitos que melhoram a tua vida. Ó, 10. Tá? 1 hora de atividade física. Tá? 2 litros de água. 3 taças de té. 4 frutas, né? Quando a gente fala aqui, ó, taças de té, refere-se aí a xícara de chá. Xícara de chá, ok? Tá? 4 frutas, né? 5 comidas, né? Durante o dia ali, né? Durante a sua rotina do dia a dia, fazer 5 refeições. 6 canções que te inspiram, ou seja, escutar música, né? A música que a gente gosta. 7 minutos de risa, ou seja, 7 minutos ali, né, de riso, tá? Descontração, né? 8 horas de sonho, ou seja, dormir também se faz importante, né? 9 páginas de um bom livro, ou seja, ler, né? Ler um livro aí, pelo menos umas 9 páginas. E 10 minutos de meditação, ou seja, refletir, meditar, pensar um pouquinho aí também, né? É um hábito diário que vai melhorar aí a nossa rotina, a nossa vida, tá? Então ficam aí as dicas. E hábitos não saudáveis, tá? Hábitos que não são saudáveis. Presta atenção aqui. Comer rápido, tá? Tomar muitos dulces. Esse tomar está no sentido de comer, tá? Comer muitos doces, tá? Além disso, né, não só o doce, mas o sal também faz mal, né? Muito doce, muito sal, né, em excesso, faz mal, tanto doce quanto sal. No descansar, ou seja, falta de descanso. Beber álcool, ou seja, bebidas alcoólicas. Não mover-se, não se movimentar, não praticar exercícios. Comer basura. Esse comer basura não está relacionado diretamente a lixo, está no sentido figurado, que basura é lixo. Ou seja, comer aí, né, alimentos que não são adequados para a nossa rotina, ou picotear, ok? Qual a função de los folhetos? Vamos falar um pouquinho aqui então sobre este gênero textual, folheto, tá?
Em língua espanhola se escreve com doble L, dois L's, presta atenção. Ó, los folhetos son impresos ou digitales, material impresso, material digital, tienen como objetivo principal chamar a atenção de las personas, ou seja, chamar a atenção de nós, pessoas, nós cidadãos, chamar a atenção da sociedade. Além disso, difundir alguns conceitos fundamentais de los temas específicos a ser tratados. Generalmente, los folhetos cuentan con imágenes, ou seja, imagem, colores vivos, ou seja, cores, que vou chamar a atenção, títulos, letras grandes e chamativas e textos fáceis de entender, ou seja, tem que ter um linguajar mais objetivo, né? Letras garrafais, coloridas, né? Imagens, justamente para chamar a atenção do leitor, para persuadir, né? Convencer aí sobre algo que está sendo retratado, está sendo mencionado ali. Beleza? Primeira atividade. Vimos que los folletos generalmente sirven para dar instrucciones o alertar las personas. Ou seja, dar instruções ou alertar. Qual é o mensaje que os folhetos que vimos estão transmitindo? Ou seja, nós temos dois folhetos aqui que vimos durante a aula. Agora vocês vão fazer uma análise. Qual o sentido, qual a mensagem que eles estão transmitindo para nós? Então eu vou dar um tempo aí para você refletir, pensar e voltamos na sequência aqui com a resposta. Vamos lá, pessoal? Venham comigo aqui para sugestão para resposta. Ó, então a pergunta era, qual é o mensagem, ou seja, qual a mensagem que os folhetos que vimos estão transmitindo? Ou seja, qual a mensagem dos folhetos observados ali na imagem anterior? Ó, a ideia é reflexionar, ou seja, refletir sobre os hábitos diários, os hábitos cotidianos, e sua importância para ter uma vida sana, ou seja, a importância para ter aqui uma vida saudável, ok? É sobre isso que os folhetos ali estavam retratando, a mensagem que eles estavam passando para nós. Que é ter uma vida sana, ou seja, o que é ter uma vida saudável? Vamos ler aqui, ó, um fragmento de lo que disse Dr. López sobre a saúde do adolescente, ou seja, sobre a saúde do adolescente, a saúde de vocês aí, inclusive, tá? Vamos à leitura. Quando o tema é a saúde do adolescente, é necessário reconhecer a importância de ter alguns hábitos de higiene personal e levar a cabo diariamente algum exercício físico. Então aqui ele fala sobre ter a higiene pessoal e também a prática de exercício físico para uma boa saúde, tá? Para que o exercício tenha êxito, tem que ser constante, ou seja, para que o exercício tenha êxito, ele tem que ser realizado com uma certa frequência, tem que ser constante. Estar de acordo com a idade, ou seja, estar de acordo com a idade, e necessita acompanhar-se com alimentação, ou seja, alimentação equilibrada, tá? Então, estar de acordo com a idade e também uma alimentação adequada para essa faixa etária, né?
Comer de todo um pouco, ou seja, comer de tudo um pouco. Por que comer de tudo um pouco? Por conta das proteínas que cada um dos tipos de alimento vão proporcionar nesta fase de crescimento, né? La higiene personal é necessária para o mantenimento da saúde, ou seja, a higiene pessoal. Aqui ele vai descrever, vai enumerar algumas delas. Ó. Banho diário. Cepilhar-se os dentes, ou seja, escovar os dentes, depois de cada comida. Lavar-se as mãos, ou seja, lavar as mãos, principalmente em época de pandemia, né? Ó, lavar-se as mãos antes de comer e depois de ir ao banho, antes de comer, depois que você saiu aí do banheiro, né? Además de todo isso, há outros cuidados imprescindíveis, como dormir por lo menos 8 horas diárias. Então, o tempo de sono ali, 8 horas, para que o nosso organismo se restabeleça. Ter boa postura, não consumir drogas, ou seja, não consumir aí drogas, tabaco, álcool, e ter atividade mental como ler, praticar leitura, memorizar, fazer crucigramas, cruzadinhas aí, tá? Justamente para trabalhar o funcionamento da nossa mente, né? O nosso psicológico aí, tá? Saúde mental, que também é muito importante. Atividade 2, com base em la leitura del texto, então com base no que o professor leu aqui com vocês, e de los folhetos, indica 3 ações que são hábitos sanos, ou seja, 3 ações que são hábitos saudáveis. E, além disso, 3 que indicam hábitos insalubres, tá? Então, aqui, ó, 3 hábitos saudáveis, né? Em oposição, outros 3 hábitos ali insalubres. Voltamos na sequência aí com as possíveis sugestões. Vamos lá, venham comigo. Então, vou dar aqui 3 sugestões de hábitos sanos. Vamos ver aqui, ó. Ter boa postura, banho diário, praticar exercício físico. Então, possibilidades aí para uma vida saudável, tá? Hábitos insalubres, que não são bons, né? Ó, dormir pouco, comer comida basura, retomando aqui o termo, né? Comida que não faz bem, né? Basura se refere a lixo. Então, tudo aquilo que a gente ingere, mas que não faz bem para o nosso organismo.
né? Como as comidas industrializadas, por exemplo. Consumir tabaco, né? Fumar, tá? O cigarro, ok? Vamos a reflexionar, tá? Que tal se empezamos pouco a pouco a praticar hábitos mais saudáveis em nossa vida? Ou seja, que tal se pouco a pouco aí a gente começar a praticar hábitos saudáveis para a nossa vida, né? Mire o seguinte, folheto com conselhos para começar nosso dia de forma saudável. Então, olha aqui, ó, né? Temos algumas dicas. Beber água, exercitar-se, ou seja, camina, baila, comer fruta ou verdura, proteína, cereais e, se positivo, agradece, ajuda, tá? Analisando a língua, ó, que têm em comum estes verbos? Os que estão destacados aqui, ó. Empieza um estilo de vida saudável, ó, verbo empieza, tá? Começar, né? Ángeles, que é um nome aqui, duerme bem todos os dias, ou seja, duerme bem, né? Dorme bem todos os dias. Alma, ou seja, ela, né? Alma, o nome dela. Hace, verbo fazer aqui, hacer. Hace atividade física 3 vezes por semana. Observando aí, ó, observamos que se tratam de verbos, tá? Começar, dormir, fazer. São ações, tá? Estão sendo executados aqui, ó. Estão em presente e são verbos irregulares, tá? Vamos saber um pouquinho sobre os verbos irregulares. Lembrando que o verbo irregular aqui é por quê? Porque a raiz verbal dele não concorda em todas as pessoas. Então vai ter ali, tá? Algumas diferenças. Olha aqui, ó, o que está destacado, inclusive, em outra cor, é a irregularidade em pessoas específicas. Aqui vocês têm 3 verbos, o verbo empezar, que é o verbo começar, verbo hacer, que é o verbo fazer, e verbo dormir, né, que tem justamente esse sentido, dormir, descansar. E as pessoas aqui verbais, as pessoas do discurso, né? Observem o que está destacado aqui, que é a irregularidade verbal, ó. Eu empiezo, tu empiezas, ella empieza. Nosotros, nosotras empezamos, vosotros, vosotras empezáis, ellos, ellas empieza. A irregularidade na primeira, segunda e terceira pessoa do singular e na terceira pessoa do plural. O verbo hacer, ele só tem irregularidade na primeira pessoa. Tem um G ali, ó, yo hago. As outras pessoas, tá, seguem normal ali a raiz. Tu haces, ella hace, nosotros, nosotras hacemos, vosotros, vosotras hacéis, ellos, ellas hacen. E o verbo dormir apresentará irregularidade nas 3 pessoas do singular, primeira, segunda e terceira pessoa, ó. Eu duermo, tu duermes, ele duerme. O O vira o E. E na última pessoa, também a terceira pessoa ali do plural, ellos, ellas duermem. Observem que a primeira e segunda pessoa do plural, nosotros e vosotros, ó, nosotros dormimos, vosotros dormis. Tá? Atentem-se aí à regra, ok? Vamos para a atividade 3. Tienes uma vida sana? Ou seja, você tem uma vida saudável? Sim ou não? Sim ou não? Produz um texto com base nas perguntas abaixo. Ou seja, vocês têm aqui alguns questionamentos, 4 questionamentos aí. Com base nesses questionamentos, vocês vão formular um texto, um pequeno parágrafo aí, reunindo todas essas informações e respondendo aos questionamentos. Voltamos na sequência.
Então, pessoal, conseguiram formular aí respostas adequadas referentes aqui aos questionamentos? Ó, dormes ao menos 8 horas diárias? Se você dorme 8 horas diárias aí, pelo menos. Bebes ao menos 2 litros de água ao dia, ou seja, você bebe água com frequência, pelo menos 2 litros. Consumes ao menos 2 frutas, ou seja, você consome 2 frutas e uma verdura ao dia, né? Haces algum exercício, faz algum exercício, tanto para a mente, né, como para o corpo. Então aqui, produzindo um texto, né, o professor te deu apenas uma sugestão aqui, ó. Creio que não tenho uma vida tão saudável, pois no duermo, ó, o verbo dormir aqui, ó, las 8 horas diárias, e casi no bebo água, ou seja, ó, o verbo beber. Además, no me gusta, ó, o verbo gustar, já estudamos também o verbo gustar aí, ó. No me gusta comer frutas e muito menos verdura. Não gosto de frutas e muito menos verdura. Passo o dia todo comendo comidas basuras, tá? Também não hago exercícios físicos solamente em la escola, ou seja, faço somente na escola, provavelmente nas aulas de educação física, tá? Então, se a gente observar aqui, é uma possível resposta utilizando esse aí de elementos negativos, tá? Referindo-se justamente aí de não ter um hábito saudável na vida, tá? Pessoal, ó, a hora te toca a ti. Que tal produzir um folheto sobre hábitos saudáveis? Então, observando o contexto da nossa aula, os folhetos que vocês observaram, tá? Indicando aqui, ó, no mínimo 5 ações saudáveis. Então, atenção aqui, ó. Presta atenção nesses 4 aspectos. Ser criativo, ou seja, seja criativo. Utiliza imagens de revistas, periódicos ou puedes dibujar. Ou seja, você pode fazer recortes, revistas, jornais, podem também desenhar, tá? Sabendo que a imagem é um elemento importante para o folheto aqui. Acuérdate das características de um folheto que já foram abordadas em sala. Por exemplo, letras garrafais, as cores, a disposição das imagens ali na folha, no folheto, né? As instruções que serão dadas e, importante, ó, conjuga os verbos, ou seja, faça a conjugação dos verbos em presente de indicativo. Essa atividade ela vai demandar um pouco mais de tempo, então você pode trabalhar em casa, desenvolver e entregar para o seu professor em sala de aula também, tá? Sugestões aqui, ó, de produção. Então, aquele, né, folheto que já havia sido apresentado, inclusive, em contexto de aula, e aqui, ó, alguns verbos que estudamos, né, na aula de hoje. Ó. Para uma vida mais sana, necessitamos dormir bem, realizar exercícios mentais, comer equilibradamente, realizar exercícios físicos, consumir água, ou seja, relacionado sempre aí aos hábitos saudáveis. Beleza? Faça aí e entregue lá para o seu professor, ok? Vamos ver se você é capaz de desenvolver essa atividade aqui. Eu acredito que sim. Tá? Que aprendemos? Análise de folhetos sobre hábitos saudáveis, emprego dos verbos irregulares empezar a ser e dormir no presente do indicativo, produção de um folheto sobre o tema e léxico, ortografia, relacionado aqui ao tema da aula, foi hábitos saudáveis. Beleza? Tá? Um forte abraço para você e até breve.